Vamos lá, galera. Questãozinha que aparece sempre em concurso. Então aqui, é lógico que pode aparecer para todos, mas principalmente para a galera concurseira. Radicais duplos. Como é que eu simplifico isso daí? Vamos dar uma olhada hoje. Então olha lá, galera. Mas antes de começar, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa a notificação e compartilha com 5, 10 amigos para ajudar o canal a crescer sempre. Então beleza, galera. Essa ideia de radicais duplos aparece bastante e o pessoal sempre apanha. Como é que é para simplificar aquilo ali? Concurso o pessoal adora, né? A galera concurseira tá ligado que esse tipo de questão aparece muito. E tem uma formulazinha para isso, né? Então tem uma fórmula que a gente resolve aquilo ali de forma direta. Que é o quê? Pela fórmula ele fala o seguinte: se eu tenho a raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de 1B, dessa forma, isso vai ser igual a raiz quadrada de A mais C dividido por 2 mais a raiz quadrada de A menos C dividido por 2. Mas quem é esse C? Esse C a gente encontra ele da seguinte forma: C ao quadrado é igual a A ao quadrado menos B. E aqui a gente tem a diferença, né? Que se aqui dentro da continha tiver uma subtração, a única diferença é que ali entre as raízes a gente tem uma subtração. Então quem não era ligado nessa fórmula, anota aí. Porque aqui a gente resolve ele de forma rápida. Só que nem todos ele já dá aquele B dentro da raiz, igual olha aqui no nosso exercício. Eu tenho um número multiplicando a minha raiz, só que aquilo ali eu posso voltar ele para dentro, né? Por quê? Se eu tenho 2 raiz de 15, pegando esse 2 e colocando ele dentro da raiz quadrada, como eu estou colocando ele numa raiz quadrada, basta eu colocar ele elevado ao quadrado. Se fosse uma raiz cúbica, eu colocava ele elevado ao cubo e assim por diante. Então é 2 ao quadrado vezes 15. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 15 é 60, ou seja, o nosso exercício fica a raiz quadrada de 8 mais a raiz quadrada de 60. Beleza, agora a gente já tem o nosso A e B. Né? O 8 é o A, o 60 é o B, só jogar na nossa fórmula ali. Antes de jogar na fórmula, vamos encontrar o valor de C. O valor de C vai ser dado por C ao quadrado é igual o A, que é 8 ao quadrado, 64, menos o B, que é 60. Então é a raiz quadrada de 4, que é 2. Então a gente tem o valor de C. Então aqui agora a gente mata o nosso exercício. Vamos lá. Então o resultado daquilo ali, a simplificação, vai ser a raiz de o A, que é 8, mais o C, a gente acabou de achar que é 2, sobre 2. Como está fazendo é uma soma, então eu vou ter mais a raiz quadrada de 8 menos 2, A menos C, sobre 2. Ou seja, 8 mais 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 8 menos 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, aquela raiz inicial, aquele radical duplo que ele nos deu, a gente tem aqui uma resposta dele da forma mais simplificada. A gente tem essa resposta. Então, usando a fórmula, às vezes a gente sai direto. Só que a gente sabe que pode bater aquele nervosismo e a gente esquecer como é que faz essa conta. E aí, sem a fórmula, eu resolvo essa conta? Claro que sim, né, galera? Então, dá aquela pausa aí no vídeo, printa esse daí, porque agora a gente vai fazer o mesmo exercício, só que sem fórmula. Se eu esqueci a fórmula, bateu o nervosismo lá na hora, e aí, como é que eu faço? Vamos lembrar do seguinte: se eu tenho lá a mais b ao quadrado, concordam com isso, que é a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b, mais b ao quadrado, concordam comigo, aliás, né? Concordam que o resultado é aquele? Sim. Então, beleza, eu vou tentar manipular isso daqui para aparecer aquele quadrado. Da seguinte forma, eu vou escrever ele sendo assim. O raiz de 15, esse 15 eu vou escrever ele como uma multiplicação de dois valores. Por exemplo, 15 é 5 vezes 3. Certo? Só mudei a forma de escrevê-lo. Como eu tenho valores dentro de uma raiz multiplicando, eu vou separar em duas raízes distintas. Propriedade de raiz, a gente pode fazer isso. Então, eu vou ter a raiz de 8 mais 2 vezes a raiz de 5 vezes a raiz de 3. Ok? Esse 8 eu vou escrever ele como a soma ou a subtração de dois valores. Inclusive dois valores que a gente já usou, né? Concorda comigo que 8 é 5 mais 3? Então eu vou escrever ele assim. 5 mais 3, só que eu vou colocar o 5 aqui no começo. E eu vou colocar
o 3 lá no final, porque como a gente está fazendo uma soma, a ordem não interfere. E tudo isso está numa raiz ainda. Ok. Olha para o que a gente tem dentro dessa raiz e olha para o desenvolvimento do nosso quadrado. O que está faltando? Esse 5c ao quadrado e o 3c ao quadrado. Só que, para elevar eles ao quadrado, eu vou fazer uma seguinte manipulação. Eu vou colocar eles dentro de uma raiz. Por quê? Se eu coloco raiz de 5 ao quadrado, que é o que a gente quer, não cancela a raiz com o quadrado e fica sendo o próprio 5, ou seja, eu não alterei o valor dele. Então, se eu escrevo raiz de 5 ao quadrado, é o próprio 5 que eu já tenho ali. E é isso que eu vou fazer. Raiz de 5 ao quadrado. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa com o 3. Eu vou ter raiz de 3 ao quadrado, porque isso continua sendo 3. Eu só mudei a forma de escrever. Beleza? Se eu tenho aquilo ali ao quadrado, só alegria agora. Eu posso fazer o meu resultado, colocando ele como a mais b ao quadrado. Quem é o meu a? É o raiz de 5. Quem é o meu b? É o raiz de 3. Dentro de um parênteses, e essa galera está ao quadrado. Raiz quadrada de um termo que está ao quadrado, só alegria, eu posso cancelar e tiro aquele valor como resultado. Então eu vou ter ali quem? Eu vou ter raiz de 5 mais raiz de 3. Mesmo resultado da anterior, só que aqui a gente não usou a fórmula. Olha lá. Raiz de 5 mais raiz de 3, raiz de 5 mais raiz de 3. Professor, mas ainda não ficou claro esse método sem a fórmula. Pela fórmula eu até lembro. Faz mais um? Vamos lá. Olha esse outro aqui. Só que qual é a diferença? Esse 84, claramente eu consigo fatorar. Então eu vou ali no rascunho fatorar 84. Por 2 ele é 42. Por 2 é 21. 21 eu vou dividir ele por 3, que é 7, e por 7, que é 1. O 2 que está ao quadrado, a gente vai conseguir tirar ele da raiz. Né? Todo número que está ao quadrado eu consigo tirar da raiz. Então isso aqui a gente vai ficar com 2 raiz quadrada de 3 vezes 7. E eu já vou escrever esse 3 vezes 7 em raízes diferentes também, beleza? Na hora da gente colocar aqui. Então, como é que vai ficar nosso exercício? Vai ser a raiz de 10 menos 2 raiz de 3 vezes raiz de 7. Só que o 10, eu não consigo escrever ele sendo como 7 mais 3? Posso, né? Então, vou reescrever isso. Vamos apagar aqui o nosso rascunho também da fatoração e vamos escrever aqui. Então, vou ter a raiz de 7 menos 2 raiz de 3 vezes raiz de 7 mais o 3, porque o 7 mais o 3 dá esse 10 que a gente já tem. Ok? Só manipulação matemática, galera. Mesma ideia, eu tenho que colocar esse termo e o último termo ao quadrado. Vou colocar eles numa raiz, porque a raiz quadrada de 7 ao quadrado é o próprio 7. Não estou alterando o valor dele. Concorda comigo? Então vamos fazer isso. Olha lá. Então eu vou ter a raiz da raiz quadrada de 7 ao quadrado menos 2 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 7 mais a raiz de 3 ao quadrado. E isso é aquela ideia nossa, de o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Isso é o desenvolvimento do quê? De raiz de 7 menos, né, porque aqui está negativo, menos a raiz de 3 ao quadrado. Desenvolvendo isso, a gente chega no anterior. Mesma ideia, raiz quadrada de um termo que está ao quadrado, cancela, saio com o meu resultado. Raiz de 7 menos raiz de 3. Se fizesse pela fórmula, a gente chegaria no mesmo resultado. E aí eu deixo essa para vocês. Faz esse último exemplo aí pela fórmula e vê se sai pelo resultado. E aí a galera concurseira agora tem em mãos mais uma super ferramenta para ajudar. Esqueci a fórmula, vou ficar sem fazer a questão, vou ficar sem passar no meu concurso? Jamais. Aqui com o professor Rodrigo, a matemática é simples, a gente não fica só em fórmula, a gente faz a conta também. Até a próxima. Tchau, tchau.